Irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos, né, em mais essa etapa do curso de acessibilidade que os irmãos estão tendo na região Nordeste. É uma bênção saber que os irmãos estão buscando aperfeiçoamento, aprendizagem, para que possam, né, acolher com segurança pessoas que têm alguma barreira, né, na aprendizagem ou na compreensão. E para darmos continuidade, a gente vai falar um pouquinho, né, de forma, né, abreviada, de questões ligadas ao TDAH. E para que nós possamos falar sobre esse tema, nós vamos trazer alguns tópicos que são importantes. Então, nós vamos começar falando um pouquinho, né, da importância de conhecer sobre as questões ligadas ao TDAH para que a gente possa promover a acessibilidade. E dentro dessa aula única, nós vamos falar um pouquinho da definição, característica, hiperfoco, acolhimento, metodologia de ensino e acessibilidade a pessoas com TDAH. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que na igreja nós não precisamos de um documento, de um diagnóstico, para que a gente possa tratar com essas pessoas e promover a acessibilidade. Mas conhecer, observar características, facilita para que a gente possa agregar essas pessoas, compreender que algumas têm certos comportamentos e, de alguma forma, fazer uma parceria com a família, né? E como igreja, fazer toda a parte de acessibilidade e até mesmo assistência à pessoa e à família. Isso é uma bênção, né? E qual é o objetivo desta aula? O objetivo principal é entender a importância de métodos de ensino para a promoção da acessibilidade, e os específicos são identificar e implementar estratégias eficazes para lidar com os sintomas do TDAH, sensibilizar quanto à importância de recursos adaptados para um ensino mais acessível nas EBDs e nos atendimentos a pessoas com algum tipo de barreira. Nós vamos falar um pouquinho dos aspectos do transtorno, que é o TDAH. O nome, né, o significado dessa sigla é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então a gente precisa entender os aspectos e o que ocorre nesse cérebro durante a aprendizagem. O segundo conteúdo será TDAH, acessibilidade, e vamos falar um pouquinho, só assim, pincelar sobre legislação e direito ao ensino acessível, né? TDAH, métodos e estratégias para redução nas dificuldades de aprendizagem, diminuição dos prejuízos de aprendizagem, falaremos do lúdico, de metodologias ativas e aprendizagem significativa, e acessibilidade ao ensino e a importância desses recursos, né, durante as EBDs. Vamos começar então contextualizando, falando sobre o cérebro e a aprendizagem. Como que esse cérebro funciona? Como essas pessoas, né, elas se desenvolvem? O que será, né, que gera, que provoca o TDAH? Né? O TDAH é um transtorno neurobiológico, normalmente ele está ligado a questões genéticas, às vezes eles podem ser multifatoriais, ou seja, estresse, né, uma vida, né, corrida, gestação tardia. Há outros fatores que podem, né, dar origem ao TDAH, mas o principal é o fator genético. O TDAH está dividido em dois tópicos principais, que é o hiperativo e o desatento. E dentro desses dois tópicos, que são os tópicos principais, nós temos os subtópicos, que a gente chamará de sintomatologias, que são as questões, né, e os sintomas que a gente pode observar nesse grupo de pessoas que tem este transtorno. E o primeiro que a gente vai falar é o predominantemente desatento ou disperso, que é aquela pessoa que às vezes, né, ela se dispersa facilmente, ela não tem movimentos corporais, como é comum, né, a gente observar em pessoas com TDAH, ela não tem aquela hiperatividade que a gente sempre observa, mas ela tem uma hiperatividade mental que não pode ser observada, porque aquele cérebro está em constante movimento e aquela pessoa não consegue focar ou se deter por muito tempo numa certa situação. E nem num certo, né, diálogo ou em um ambiente, né, que esteja tratando de algum assunto. Então ela se dispersa facilmente, ela esquece, ela perde objetos, é uma pessoa que às vezes tropeça, esbarra, porque ela não tem uma atenção redobrada naquilo que precisa ser feito naquele momento que ela está tendo aquela atitude, né? Ela é mais lenta, né? Ela tem um esquecimento severo. O segundo subtipo é o hiperativo impulsivo. Então, esse hiperativo impulsivo é aquela pessoa que está aparentemente em todos os lugares ao mesmo tempo.
ela está falando, ela está respondendo, ela está com o ouvido em outros momentos, ela está se movimentando corporalmente, ela não consegue dar atenção só para uma pessoa, ela está em todo o tempo, né, em movimento, tanto mental como corporal. Ela não tem um controle motor e nem um controle mental. Então, essas pessoas, elas estão com estímulos, os estímulos externos o tempo todo chamando sua atenção. E aí é um caso mais preocupante, por quê? Porque nesse caso, ele tira a atenção de si e acaba tirando a atenção do outro. E nós temos aí um tipo combinado que vai juntar esses dois subtipos iniciais. O caso é mais severo, o caso é mais grave. O caso é tratado, né, às vezes por via medicamentosa, terapias, e precisa de um acompanhamento preciso, porque todos os casos são preocupantes, mas nesse caso dobra-se a preocupação. Isso é muito sério, né? Então essas pessoas, elas não têm nenhuma dificuldade cognitiva. As questões ligadas ao TDAH não é a incapacidade de aprender, mas é a incapacidade de gerar um foco e uma concentração, porque está ligado a alguns hormônios principais, né, a dopamina, noradrenalina, que são hormônios que estão ali envolvidos ali no processo de retenção, né, do foco e da concentração. Então, essas pessoas, elas precisam de um olhar significativo para que elas possam também, né, serem compreendidas, tá? E são pessoas normalmente com altas potencialidades e que têm essas barreiras que precisam ser vencidas. E falando de legislação, a gente busca também dentro da igreja, né, fazer esse acolhimento, porque nós sabemos que fora da igreja já existem leis que regem, né, as questões ligadas ao TDAH. Então, a principal legislação, que é a federal, que é a Lei 14.254 de 2021, ela dispõe do acompanhamento integral para crianças com TDAH, e essa lei passou a tramitar e ela faz com que os ambientes escolares eles se adequam para que essas crianças possam ter um ensino mais, né, inclusivos. Claro que dentro da igreja a gente não fala desse tipo de inclusão, mas a gente precisa saber para que, se conhecer algum irmão da igreja que tem uma criança com TDAH, mas não está tendo um suporte, um apoio fora da igreja, a gente também possa orientar. Conhecer a lei também é importante para que a gente possa orientar a própria igreja, né? Para que eles possam buscar ajuda por via judicial, caso seja necessário, para que essa criança ela possa ter todo o ensino adequado, tanto, né, dentro da igreja, que nós já estamos fazendo esse processo, glória a Jesus por isso, mas fora da igreja elas também possam ter o acompanhamento adequado, tanto na parte de saúde como na parte de educação. E quais são os métodos e estratégias principais para a redução, né, nas barreiras ou nas dificuldades de aprendizagem? Existem diversos autores que eles falam que recursos imateriais que movam, né, que movimentam todos os sentidos, os múltiplos sentidos, que trabalham com a textura, que trabalham com o som, né, que trabalham ali com material em 3D, em 2D, né, vinculação de imagem, né, com né, a verbalização da informação, facilita a compreensão. Por quê? Porque eu estou despertando esse aluno que perde o foco facilmente para que ele possa se voltar para aquela aprendizagem. E, de alguma forma, eu estou o envolvendo. Ou recursos que têm iluminação, recursos mais interativos. Mas, junto a isso, a gente vai ter outros fatores. E para que os irmãos possam compreender, como eu sou professora de biologia, eu vou mostrar para os irmãos aqui como que eu desenvolvi uma pesquisa junto à Fiocruz, né, sobre essa questão de como os materiais em 3D, em 2D, facilitam essa aprendizagem. Normalmente, pessoas com TDAH, elas têm um pouco mais de dificuldade para prender, né, a atenção ou o foco. Então, quando a gente fala de coisas que são micros ou coisas que são, né, inacessíveis para aquela pessoa, ela se perde na busca daquela informação. Então, eu vou dar um exemplo para os irmãos na igreja. Eu estou falando de, por exemplo, de uma harpa. Né? O Davi tocava harpa. A harpa é um instrumento diário para nós? Não é. Então, para aquela criança, a harpa é algo inimaginável, porque não é um instrumento que ela vivencia ou que ela tem contato no dia a dia. Normalmente ela não vai ter a visão da harpa. Então, se eu falar para ela, olha, Davi tocava harpa, naquele momento o cérebro dela, que é um cérebro ativo, já vai sair daquela aula para começar a pensar no que seria uma harpa, como essa harpa é, como é o formato da harpa. Então ela já perdeu ali toda a parte de continuidade da aula, porque o cérebro está tentando descobrir do que a professora está falando. A mesma coisa é quando eu estou dando uma aula
de biologia, quando eu falo de algo que é micro, que ela não consegue ter acesso. Quando eu falo que o nosso corpo é composto de trilhões de células. Que célula? E como que se reúne trilhões para formar o meu corpo? Então ela já vai perder ali. Mas se eu mostrar para ela o microscópio, talvez por conta daquela ansiedade em ver algo, ela não vai conseguir ver nada, porque ela não vai conseguir focar ali, dentro da microscopia, na luz. O primeiro momento de contato dela com o microscópio é obscuro, né? É difícil para ela compreender. Então, antes de entrar no micro, às vezes eu preciso trazer o macro para ela. Então, às vezes, eu preciso desenvolver materiais que são macromodelos para trazer essa criança para o foco, para mostrar para ela que o macro ele está representando o micro, criando sempre analogias. Aqui é uma célula eucarionte, né, que é uma célula animal, e aqui é uma célula vegetal. Elas possuem organelas parecidas. Vou falar aqui um pouquinho de histologia. Então, quando eu falo para ela que o núcleo é uma parte muito importante, porque aqui eu tenho o DNA e o RNA que vai estar trabalhando dentro dessa célula, como é uma parte que eu quero destacar, olha o que eu faço. Eu coloquei uma luz. Tá vendo? Para mostrar que aqui há um destaque importante. Então, eu já chamei a atenção daquela criança. Eu venho falando das organelas. Eu tenho duas organelas que elas fazem parte das duas células e que elas são fundamentais. Como elas são organelas que elas estão aqui bem pequenininhas, eu amplio para elas a mitocôndria, no caso da célula animal, e o cloroplasto, no caso da célula vegetal. Então eu consigo pegar dentro do macro modelo que eu criei, partes que eu considero importantes, e eu vou desmembrando. Então eu consigo trabalhar com ela por partes, mostrando aquilo que é necessário e importante, para que ela possa fazer a fixação. Isso também dentro da igreja é muito importante. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu posso trabalhar com eles sobre o coração cheio. Esse coração cheio tem? Ele tem a presença do Senhor. Olha, o sangue de Jesus está revestindo esse coração. Olha, ele tem a redenção, a salvação. Ele tem o poder de Deus. Eu estou dizendo que esse coração está preenchido. Olha que bênção. Assim como eu posso mostrar para ele que o coração vazio é um coração que não tem nada. Ele não guarda a palavra. E como ele é vazio? Aí eu posso mostrar. Olha, coloca a mão aqui dentro. Não tem nada. A palavra não ficou retida. E caso eu queira que essa criança associe mais ainda, eu posso fazer uma dinâmica. O que será que tem nesse coração? Vamos colocar dentro do coração o que precisa ter um coração cheio da presença do Senhor, repleto, né, do Deus vivo? Eu preciso guardar a palavra. Eu preciso guardar os louvores. Então, eu vou mostrando para essa criança, por etapa, aquilo que é importante. E eu posso fazer com ela dinâmica, para que ela possa fixar ali a informação e, de alguma forma, fazer sentido para ela. Isso é muito importante. Quais são os métodos e estratégias, então, principais, além, né, de materiais e recursos didáticos, né? Para que possa reduzir, né, essa dificuldade, né, essa barreira na aprendizagem, eu posso trabalhar com metodologias ativas, que são aquelas que eu posso dinamizar, trabalhar no lúdico com ela, trazendo ali o material palpável, prático, e da mesma forma trazendo ali de uma forma interativa, dinâmica, com ênfase, sempre colocando ênfase no que eu estou falando e demonstrando ali a importância daquilo, destacando, repetindo se for necessário. E eu posso também trabalhar ali na prática, ao final daquela aula, concretizar com um ensino mais prático, né, para que ela possa contribuir também e fazer a troca ali da informação, para que ela nunca venha perder aquilo que é o principal, principalmente quando se refere à palavra de Deus, né, irmãos? E da onde vem a ideia de que esses ensinos são importantes e fazem realmente sentido e efeito? Existem pesquisas. A aprendizagem, o conhecimento, ele nos ensina também como nós devemos agir. E isso que a gente chama de aprendizagem significativa foi pesquisado por diversos autores. E um dos principais aqui, que fala da tríade, né, da aprendizagem, a tríade do conhecimento, é Gowing. Ele fala que para que o conhecimento ele seja significativo, eu preciso do envolvimento do aluno, do material e do professor durante aquele processo de ensino. Ele fala que precisa dessa tríade, assim como tem outros autores como Moreira, Mancini, que também enfatizam sobre a importância dessa aprendizagem significativa, tá?
a aprendizagem tradicional, ela fica à mercê, né, porque ela não gera ali, né, a atenção. Então ela precisa ser modificada de alguma forma, né? Quais são os métodos, né, os recursos que a gente pode utilizar na EBD? Método ativo, uma aula prática, né? Uma dinâmica. Aquele final da aula que a gente faz aquelas perguntas, ou a pergunta que o próprio presbitério envia, e que a gente ele participa junto com eles, e eles repetem, a gente pede para ler a palavra, a gente pede para poder, né, quem tiver ali entendido, repetir, né, dar a sua contribuição ali, da sua compreensão, fazer aquela troca, valorizar o que aquela criança falou. Isso tudo é um método ativo. O lúdico, trabalhar sempre ali de forma mais dinâmica, alegre, porque ensinar a palavra tem que ser com alegria, com disposição, sempre falando ali do assunto, trazendo a importância, né, de valorizar a palavra do Senhor, e sempre de uma forma também mais dinâmica. E a aprendizagem também usando recursos e materiais, como eu mostrei para os irmãos aqui. Se os irmãos não tiverem materiais em 3D, nós temos os slides, eles podem ser, né, utilizados como 2D, eu imprimo o material e mostro a imagem, faço associação durante a aula, eu posso usar o slide ali durante a aula, através de uma tela. Mas o melhor mesmo seria o recurso palpável, algo que a criança possa ali manusear. E atividades interativas, né? Realizar modificações no estilo do ensino. Por exemplo, eu posso, né, em algum momento trabalhar com a rotina do culto, né? Sempre mostrando, olha, vamos agora fazer o clamor, agora vamos iniciar o louvor, está na hora da glorificação, mostrando as etapas do culto e da importância disso tudo, incluir atividades que envolvam participação, sempre dinamizando. Olha esse slide aqui, consegue compreender? O que quer dizer essa imagem? Os irmãos estão reconhecendo aqui alguma, né, aula que os irmãos já tiveram, sempre dinamizando. Atividades com, né, objetivos claros, né, e normalmente com enunciados curtos. Não adianta eu ler um texto enorme ou eu ficar lendo a minha aula ali, não vai ajudar. Quando eu estiver na segunda frase, a criança já se dispersou, mas enunciados têm que ser curtos, e aí frases mais diretas, claras, para que a criança possa se envolver melhor ali durante o ensino. Aulas com informações mais diretas e aproveitando o hiperfoco e as potencialidades que nós vamos falar mais à frente. Enfatize os pontos principais da aula. É sempre bom a gente enfatizar esses pontos. Quando eu falo ali, né, de um coração cheio, de um coração vazio, a gente enfatiza, sempre mostrando o material, sinalizando, mostrando na palavra, pedindo para eles repetirem os versículos. Isso é dinâmico, né? Então a gente consegue envolver melhor as crianças.